Olá, turma do nono ano. Vocês estão falando com a professora Nájila, falando, ouvindo, escutando, enfim. Nós vamos falar hoje sobre orações coordenadas, tá? Orações coordenadas são frases que contêm verbos e elas sintaticamente não dependem uma da outra, mas elas estão ali para dar um apoio em relação a algum sentido. É importante estudar esse conteúdo porque vocês vão utilizar as orações coordenadas até o terceiro ano do ensino médio. Então, quanto mais rápido aprender, melhor. Vamos lá. Orações coordenadas é colocado do lado da outra, né? Sem desempenhar uma função sintática, ou seja, elas são independentes. Eu tenho outra característica que são ligadas por conectivos ou justapostas, ou seja, separadas por vírgula. Temos o primeiro exemplo. A atriz falou aos jornalistas, primeira oração, que é a oração principal, e despediu-se em seguida. Então, a gente tem a oração coordenada aí, que é a segunda oração. Primeira oração, a atriz falou com os jornalistas, porque ele tem um verbo, e na segunda oração tem outro verbo, e despediu-se em seguida. Na primeira oração, quando a gente tira a segunda oração, a atriz falou aos jornalistas, ok, tem sentido completo. Então, ela não precisa da segunda para ter sentido, mas a segunda está ali para dar um apoio. Um sentido. Sentido de quê? De adição, tá? E ela fez outra ação, quer se despedir. Então, tem uma conjunção no meio delas, que é o E. Então, o E é um conectivo de adição. Então, as orações coordenadas elas vão estar acompanhadas de conectivos entre a primeira e a segunda oração, ou separadas por vírgula. A gente tem aqui as orações coordenadas são classificadas em sindéticas e assindéticas. Sindéticas são aquelas que possuem síndeto, que são síndetos, conjunções. Exemplo, deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Olha o pois aí. É uma conjunção, então é uma oração coordenada sindética. E as assindéticas são orações coordenadas que não têm conjunção e elas possuem apenas vírgula. Macete. A de ausência de síndeto, tá bom? Síndeto é conjunção. Então, a assindética não tem síndeto. Exemplo, tudo passa, tudo corre, é a lei. Então, a gente não tem conjunção, a gente só tem uma coordenação por vírgulas aí. Orações coordenadas sindéticas. Olha lá, a gente tem tipos de sindéticas. Quais são? A oração coordenada sindética são classificadas de acordo com a conjunção coordenada, que as introduz. Pode ser aditivas, quando estabelece uma soma ou uma adição, quer dizer que ali o sentido da segunda oração vai ser uma adição, a ideia principal. Exemplo, não venderemos a casa, nem venderemos o carro. Então, a gente tem as conjunções que são e, nem, mais também, que fazem parte das orações coordenadas sindéticas aditivas. Orações coordenadas sindéticas adversativas estabelece oposição, adversidade. Exemplo, gostaria de ter viajado, mas não tive férias. Adversativas, como ela tem uma ideia de oposição, ela vai estar oposta à primeira oração, que é o gostaria de ter viajado, mas não tive férias. As conjunções adversativas são mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. As orações coordenadas sindéticas alternativas estabelecem uma alternância, ou seja, você vai ter duas opções e vai ter que escolher entre uma ou outra. Conjunções ou, ora, já, quer, siga. Então, a gente vai ter aí ou você fica ou você vai, ou você estuda ou você brinca. Escolhendo por uma sentença é alternativa. Orações coordenadas sindéticas conclusivas estabelecem uma conclusão na segunda oração. São todos cegos, portanto não podem ver. Qual é a conclusão disso? De serem cegos, não podem ver. Então a segunda oração vai ter a ideia de conclusão. Conjunções conclusivas, portanto, logo, por isso, pois e assim. Orações coordenadas sindéticas explicativas, vai haver uma explicação na segunda oração. Olha lá. Exemplo, senti frio porque estava sem agasalho. Qual o motivo de ter sentido frio? Porque estava sem agasalho. Então, a segunda oração ela vai ter uma explicação em relação à primeira oração. Essas são orações coordenadas sindéticas explicativas. Quais são as conjunções?
das sindéticas explicativas: que, porquê, pois e por quanto. Aqui eu coloquei algumas frases do qual vocês podem pausar o vídeo e depois classificá-las. Tudo bem? Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. E, olha a conjunção aí, estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Esse aí, é oração coordenada sindética, o quê? Já escreve no teu caderno gabarito aí. Segunda, ela não suporta a gente junto. Aí ela desconta em todo mundo. E não enxerga o que é culpada se esse amor não foi além e só porque não era amor. Não é problema de ninguém. Tem um e e tem um porquê. Aí você já coloca aí a resposta no teu caderno. É bom copiar, tá? Copia essas frases. Coloca atividade referente a videoaula, orações coordenadas. Aí, questão 1. Aí vai escrevendo. Você prepara, mas... Olha aí a conjunção. Não dispara, você repara. Mas... Outra conjunção. Não encara se acha o cara. Mas... Não me para, tá cheio de maldade. Mas não me encara. Sua cara. Sabe que é uma música, né? Coloquei até pra vocês, ó. Então você vai grifar o mais e vai dizer se é coordenado o quê? E a última é que não demora. Vai jogar pra mim, chega de conversa. Agora vai o racha ou você olha a conjunção aí. Você me solta ou você me laça. É que não consigo mais viver assim. Outra música, Jorge Mateus. Grifa as conjunções e o gabarito. Olha aí. A dica, pausa o vídeo e tente fazer. Beleza? Aí a próxima vai ser o gabarito. Olha lá. Portanto, oração conclusiva, oração coordenada sindética conclusiva, o portanto. A segunda, oração coordenada sindética explicativa, por quê? Terceira, oração coordenada sindética adversativa. A gente tem 3 mais aí. Lembrando que esse mais é sem i, tá? Mais com i é quantidade, mais sem i é alternativa, dá uma alternância, é o contraste. É o mesmo que o porém, contudo, todavia. E a gente tem aí orações coordenadas sindéticas alternativas, ou, ora. Tá bom? Então a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai ter mais algumas questões e falar sobre outros conteúdos. Até a próxima.